Abra a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Fabiano, me dá só um pouquinho mais de retorno. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ótimo assim. A partir do versículo de número 7. Coríntios 12, a partir do versículo de número 7, segunda carta aos Coríntios. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, coloca no nosso coração a palavra do Senhor de tal maneira, ó Deus, que o Espírito do Senhor, tendo a palavra em nós, tenha liberdade para manifestar o teu querer a cada um de nós. Toca-nos, ó Deus, nesta hora, enche-nos, ó Deus, da presença do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, amém, amém e amém. Paulo é um dos maiores expoentes do Novo Testamento. Depois de Jesus, eu me atreveria a dizer que Paulo é a figura mais eminente do Novo Testamento. Ele vai escrever, pelo menos nós temos aqui 13 cartas pelo apóstolo Paulo. Lemos a segunda carta aos Coríntios. Paulo escreveu, além da primeira e da segunda, ele escreveu mais uma carta à igreja que estava em Corinto, que não temos aqui no cano das Sagradas Escrituras. Depois você olha em 1 Coríntios 5, 9, ele vai dizer na primeira carta: já por carta vos tenho escrito. Ou seja, na primeira carta ele está avisando que ele já havia escrito uma carta à igreja de Corinto. Então há algumas cartas que o Novo Testamento faz referência que não estão aqui no cano das Escrituras Sagradas. Tem uma carta aos Laodicenses, por exemplo, na carta aos Colossenses 4,16, em que Paulo, ao enviar a carta à igreja que está em Colossos, ele diz: leiam também a carta aos Laodicenses, tanto em Colossos quanto em Laodiceia. Então há outras cartas que foram escritas que não fazem parte do cano sagrado das Escrituras que nós temos, e nós nos guiamos, nós nos orientamos, porque acreditamos seja ela a revelação de Deus a cada um de nós. E a Bíblia nos diz que ela é uma espada, e ela é quem vai nos influenciar. O salmista diz: ela é luz para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, por ela nós nos guiamos. E nessa segunda carta, na primavera de 55, Paulo está escrevendo uma carta à igreja que está em Corinto. E ao escrever a carta à igreja que está em Corinto, ele vai, nesse capítulo 12, ele vai dizer à igreja: há um mensageiro, um espinho na carne. E a primeira coisa que Paulo fala a respeito desse espinho, desse problema, que muito se discute. Alguns falam que Paulo era noivo quando se converteu, e ele, após a sua conversão, teria sido abandonado por sua noiva, e ele não veio a se casar e carregou essa dor até o final da sua vida. Há aqueles que dizem que Paulo tinha problema com a visão, e por causa do problema com a visão, ele vai até chegar a escrever dizendo: com letras grandes eu vos tenho escrito. Paulo vai ditar algumas cartas, por exemplo, a carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 21,
ele diz quem é que está escrevendo e ele está ditando. Ele disse: Técio, meu companheiro, ele escreve esta carta. Ele está ditando e Técio está escrevendo. Mas a igreja que está em Corinto, ele diz: eu tenho um espinho na carne. Eu tenho um problema que eu estou enfrentando, diz ele. Então a primeira coisa que nós percebemos que ele diz que é uma experiência espiritual. Paulo, de certa forma, espiritualizava todas as coisas. Ele se movia no mundo espiritual. Nada dele era deste mundo. Todos os problemas, as lutas, as dificuldades, ele encarava com um caráter, com uma determinação de que aquele objetivo, aquele problema, aquela dificuldade tinha uma natureza espiritual. Por que eu estou dizendo que o espinho na carne ele vai entender? Ele diz: ele é um mensageiro de Satanás. Na visão dele, era uma contribuição espiritual para que ele pudesse crescer. É um mensageiro de Satanás que me esbofeteia, diz ele, de dia e de noite. Ou seja, há uma provação, há uma determinação em persegui-lo constantemente, fazê-lo pensar naquela situação dia e noite. O incomodava e ele vai chamar esse espinho na carne de um mensageiro de Satanás. Havia uma natureza na visão do apóstolo Paulo, uma natureza espiritual na sua aprovação. Em segundo lugar, ela iria reverberar, iria se propagar também no seu mundo material. Ele vai declarar que esse espinho na carne vai o incomodar, que é uma deficiência, alguma coisa física, vai provocar nele uma limitação física. Então, diferente daquele argumento que nós vemos em João, por exemplo, capítulo 9, no Evangelho de João, quando os discípulos veem um cego e dizem: Senhor, quem foi que pecou, ele ou alguém da família, para que ele pudesse estar assim? E Jesus disse: nem uma coisa nem outra, isso se deu para que nele se cumpra a glória de Deus. Ou seja, a visão do apóstolo Paulo e a visão de Jesus, muitos se coadunam, de que nós enfrentamos as coisas neste mundo para que nós possamos crescer espiritualmente. Quando Jesus faz menção, por exemplo, da morte de Lázaro, diz: não, isso não é para a morte, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, além de ter o agente, o elemento espiritual, há também a questão material, a questão física. Mas era bom? Paulo diz que não era. Não era alguma coisa que ele desejava muito. Não era algo que ele havia planejado. Não era algo que ele estava esperando. Ele diz: me esbofeteia de dia e de noite. E ele diz: então eu tenho rogado, eu tenho orado mais. Era ruim, mas de certa forma o influenciava no seu comportamento em termos de oração. Orar é algo extraordinário. Nós oramos na chuva e no sol. Nós oramos de dia e de noite. Independentemente de qualquer circunstância que nós tenhamos que enfrentar, nós aprendemos a orar. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer: orai, alguém lembra o restante? Sem cessar. Orai sem cessar. Ou seja, estejam em oração constantemente. Miller perguntaram a ele quantas vezes ele orava por dia, e ele disse: eu oro uma vez só. Quando acordo começo a orar e só paro quando eu vou dormir. Nem todo mundo tem essa capacidade, tem essa possibilidade de estar orando o tempo todo. O tempo todo eu digo que o pastor, por exemplo, os pastores são privilegiados. Porque as pessoas vêm conversar conosco esperando que nós possamos orar por elas. E quando nós terminamos ou estamos conversando, nós temos oportunidade todos os dias de orar inúmeras vezes pelas pessoas. E algumas pessoas ligam ou vêm pessoalmente perguntar sobre versículos da Bíblia, a palavra de Deus. Quantas vezes, 11 horas, 11h30 da noite, o telefone toca lá em casa e alguém diz: pastor, é fulano de tal. Eu digo: ô irmão, você está bem?
pastor, o senhor sabe onde fica aquele versículo que diz assim, assim, assim? Eu digo, sei, eu lembro, está lá na epístola de Tiago. Ah, pastor, muito obrigado, viu? Boa noite, dorme com Deus você também. Quantas vezes? Eu lembro correndo, um dia estava correndo no Valparaíso, eu gosto de correr, e voltei a correr, graças a Deus, e eu estava correndo, e um irmão me viu, atravessou a rua correndo, emparelhou comigo, e disse, pastor, eu posso falar com o senhor? Eu disse, irmão, eu estou correndo. E ele disse, mas é só 1 minuto. Acabou a corrida. Encostei no muro e disse, o que é, irmão? Eu estou enfrentando um problema e eu preciso de uma oração. Eu queria que o senhor orasse por mim. E ofegante, eu disse, tá bom, vamos orar. E oramos por ele. E ele disse, pastor, pode ir, vai em paz. Que Deus abençoe o senhor. Eu falei, obrigado. E fui correr de novo. Nós somos privilegiados, mas o apóstolo Paulo está dizendo que determinadas circunstâncias nos fazem orar mais, nos fazem depender mais de Deus. E ele está dizendo, e eu orei por essa situação, coloquei diante de Deus, busquei mais o Senhor. E aí Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Você só precisa disso, Paulo. O que é graça? Alguém pode dizer o que é graça? Favor imerecido, a gente responde imediatamente. Graça é a contribuição, é a manifestação divina a seu favor, sem que você mereça o que Deus está fazendo. E Deus disse ao apóstolo Paulo, Paulo, a minha manifestação a seu favor, sem que você mereça, isso basta. O que eu já faço por você, está dizendo ele, isso já basta. Você não precisa de mais nada do que eu já estou fazendo por você. Você não precisa de nada além do que eu já estou fazendo por você. Se você parar para pensar, quando Paulo vai escrever essa carta em primavera de 55, Paulo já havia sido preso pelo menos 5 vezes, 4 vezes, que a última vai ser no ano 60. Se você parar para pensar, Paulo já havia sido mordido ou picado por uma serpente em Malta, e ele não veio a morrer. Paulo já havia fugido de apedrejamento e não havia morrido. E eles dizem, então Deus me disse, Paulo, a minha graça, o que eu já tenho feito, o que eu tenho me manifestado a você, isso basta para você. Se todos nós relacionarmos o que Deus já fez por nós, usando aqui um cacófato, por cada um de nós, se nós fôssemos relacionar, nós estamos em débito, com um débito enorme, gigantesco com Deus. Porque Deus nos abençoa todos os dias, todas as horas, todos os instantes, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, nós somos abençoados por Deus. E aí ele disse então, lá no versículo 9, ele vai dizer assim, pois então mais eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele diz, eu sei que eu tenho fraquezas, mas sobre mim está o poder de Cristo. Ou dizer ainda como salmista, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A graça basta, porque a misericórdia do Senhor, todos os dias ela se manifesta. Graça é favor imerecido. Graça é manifestação de Deus a nosso favor sem que nós mereçamos. E misericórdia é a omissão de Deus para que não se manifeste a nosso favor, embora nós mereçamos. Vou repetir. Misericórdia é a omissão de Deus para não se manifestar contra nós, porque nós merecemos.
então Deus age com misericórdia. Ele deixa de fazer alguma coisa. Eu deveria ser castigado, mas Ele não castiga. Eu não mereço receber alguma coisa, mas Ele dá, é graça. E Paulo está dizendo, então Deus me respondeu dizendo, Paulo, a minha graça, as manifestações que eu tenho feito em favor de você, elas te bastam. Elas são suficientes. E aí ele diz, então eu vou me gloriar na minha fraqueza, para que o poder de Cristo venha sobre mim. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. A fraqueza faz com que nós entendamos a limitação que nós temos. Eu, quando militar, tinha um colega de brigada paraquedista, ele era, na época, o termo usado era halterofilista, e ele era deste tamanho e dessa largura. Cada braço dele dava uma perna minha, ele era muito, muito, muito forte. E as pessoas que fazem muito exercício, elas andam assim, né? Não é porque elas querem andar assim, é que essa asa aqui vai crescendo, vai aumentando e o braço não desce mais. E esse músculo aqui, esse trapézio, né? Ele vai se fortalecendo e o indivíduo fica assim. Então ele anda pela rua todo armado. E esse camarada era extremamente forte, usava aquelas camisetinhas assim. E ele tinha sido campeão brasileiro de fisiculturismo, hoje, né? De halterofilismo na época. E ele era colega de turma da companhia de engenharia na brigada paraquedista. E ele levou um tiro. E eu fui ao HCE visitá-lo. E aquele homem forte, mas muito, muito forte, que as pessoas tinham medo de olhar para ele, ele estava deitado, cheio de aparelhos, cheio de terminais, com uma máscara, entubado, lá deitado. E eu cheguei à beira da cama, e aquele homem tão forte, mas tão forte, mas tão forte, estava ali na cama tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco. Eu saí do hospital e voltei para a primeira companhia de engenharia e combate paraquedista. E quando eu cheguei lá, um colega disse assim, outro militar, disse, ué, você veio essa hora? Se eu fui visitar o fulano, rapaz, e eu fiquei espantado. Por quê? Eu disse, ele é muito forte, mas ele estava ali dependendo de medicamentos, muito fraco. Já no finalzinho da vida, ele tinha sido baleado e ele está por um triz lá no hospital. E aí o colega disse, mas por que você ficou assim? Eu disse, porque um cara forte daquele, você vê que a morte pode levá-lo a qualquer momento. Imagina nós dois. E aí o colega disse, sai para lá, Celso. Todos nós somos vulneráveis. Paulo está dizendo, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu dou graças a Deus, porque quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Amém ou não amém?